Olá, boa tarde. Boa tarde. Um ótimo almoço para você e para a família, com os principais assuntos que a gente separou aqui. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, diz que a nova CPMF é um imposto pequenininho. E olha, boa notícia para quem procura imóvel para alugar, viu? O preço dos aluguéis está em queda e pode ser uma boa hora para conseguir um valor melhor. Ex-ministro José Dirceu e outras 14 pessoas se tornam réus na Operação Lava Jato. Em outra ação, o ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, é réu por falsidade ideológica. Sabe aqueles alimentos que prometem tudo? Especialistas alertam que esses chamados superalimentos não passam de um desperdício de dinheiro. Ler é o melhor remédio e hoje tem dica de leitura para toda a família aqui. O catador de pensamentos, a bela história do seu Rabuja, responsável pelo que passa nas nossas cabeças. O universo conspira a favor? 5 estudantes acham que sim. Eles reencontraram a câmera que mandaram para o espaço 2 anos depois. Isso é só um pouquinho do que a gente preparou para você aqui no Jornal da Cultura, primeira edição, que começa agora. Como é que vai a sua dieta? Um alimento só não faz milagre não, viu? Não faz nada pela nossa saúde. Os chamados superalimentos têm sido desmascarados pelos especialistas. Ao invés de gastar muito dinheiro, que está escasso, né, com as sementes da moda, faça uma refeição equilibrada e bem colorida, seu corpo vai agradecer. Na incansável busca pela alimentação saudável, os superalimentos despontam. Castanha do Pará, castanha de caju, quinoa. Faço uso também de castanhas. Os superalimentos têm preços salgados. O quilo da goji berry custa quase R$90. Há quem diga que vale a pena. Não só a parte física, né, de emagrecer, tudo, mas também a saúde. Mais vontade, mais disposição. Os chamados superalimentos são produtos ricos em nutrientes e que prometem combater algum problema. A chia, por exemplo, é vendida como uma potente aliada na prevenção de doenças do coração e da diabetes. Mas, cada vez mais especialistas têm discordado das pesquisas que comprovam o poder desses alimentos. Os estudos com esses compostos dos alimentos ditos superalimentos normalmente são feitos em ratos, né, e não em seres humanos. Eles são feitos em quantidades muito grandes dos compostos isolados, né? Uma alimentação balanceada com carnes magras, laticínios, cereais integrais e verduras, legumes e frutas, de preferência orgânicos, já dá conta do recado. E a correria não é desculpa para se alimentar mal. Restaurantes por quilo têm uma grande variedade de alimentos naturais. Pequenas porções de frutas também podem ser levadas na bolsa. É totalmente possível conseguir ter uma alimentação balanceada sem se aliar a modismos, né, sem gastar demais com esses alimentos que se dizem superalimentos e nem sempre são, né? A gente consegue o equivalente deles na nossa alimentação do dia a dia. Isso aí não tem solução mágica para nada, viu? É muito esforço. Sabe para que não tem solução mágica também? Para a cidade. A Prefeitura de São Paulo está tentando achar uma solução, vamos ver se vai dar certo, né? Para um trecho da calçada da Avenida Liberdade que não suporta o tráfego intenso de pessoas. Você sabe o que? Pintou uma faixa verde no chão e chamou isso de extensão da calçada. Essa faixa é um projeto piloto, se der certo, pode ser usada em outras regiões da cidade. Quem foi lá conferir, saber como isso está, é a repórter Adriana Simino. E aí, Adriana, faixa verde pintada? Boa tarde. Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Essa faixa verde, como você disse, quando ela ficar completamente pronta, ela vai ter 750 metros de extensão entre a Rua dos Estudantes, lá na região da Praça da Sé, e a Rua São Joaquim, que é de onde a gente fala agora. E além da faixa verde, nesse trecho, acredito por ser uma curva, foi feita uma extensão da calçada de verdade mesmo, no nível da calçada. Até está protegida por essa tela e fica exatamente do lado oposto da ciclovia que já existe aqui na Avenida da Liberdade. Depois dessa parte mais alta, volta a existir a faixa verde. Esse carro que está aí, quando a faixa for inaugurada, não vai poder ficar. O estacionamento vai ser proibido das 6 da manhã até as 11 horas da noite. E é justamente aqui pertinho da Rua São Joaquim que tem o maior fluxo de pessoas, 5.500 pessoas por hora. Não por causa só do metrô, mas também por conta das inúmeras faculdades e hospitais que existem aqui na região. 5% dessas
pessoas já andam aqui no meio da rua, segundo informações da CET, e foi o que a gente pôde comprovar. E muitos estudantes com quem a gente conversou falaram que por causa dos ambulantes também fica difícil a passagem por aqui. A faixa não foi inaugurada ainda, ela só vai ser inaugurada depois que forem colocados alguns balizadores e algumas taxas para fazer essa segregação entre essa parte a mais da calçada e a pista, que por sinal vai acabar perdendo uma faixa, pelo menos vai ficar mais estreita, como a gente pode observar. As informações são de que a data para a inauguração dessa extensão da calçada vai ser divulgada ainda hoje, Aldo. Tá certo, Adriana. A gente vê mesmo na imagem aí que o cinegrafista está mostrando para a gente, as pessoas caminhando, olha ali, né? Já estão usando esse espaço aí, dessa faixa verde atrás de você. Vamos esperar que ela seja segura, como a Adriana disse, só vai ser inaugurada depois que houver a segregação dessa faixa. Obrigado, Adriana, pelas informações. Gabriel. A gente tem agora uma boa notícia para quem procura imóvel para alugar. O aluguel residencial ficou mais barato e a maior queda mensal desde 2008. O levantamento da FIPE do aplicativo Zap Imóveis leva em conta o preço de imóveis anunciados. O valor médio caiu 0,72% de julho para agosto em 9 cidades brasileiras. A inflação subiu 0,22% no mesmo período. No último ano, a queda no preço do aluguel foi de 1,81%. Pode ser uma boa hora para conseguir um aluguel mais em conta. Fala agora de meio ambiente, o que você pode fazer por ele. Olha, o brasileiro produz em média 1,5 kg de lixo por dia. Só aqui na cidade de São Paulo são 56 toneladas diárias, suficiente para encher um prédio de 30 andares. É muita coisa, né? Muita coisa, e o problema é que nem tudo que vai para a lixeira merece ser descartado. Tem muito material reciclável no meio, além das latinhas, também precisa separar papelão, vidros. Se cada um fizer a sua parte, a gente sabe, né? O planeta agradece. Caixas de leite vazias, latas, vidro, lixo. Mas de tão limpo nem parece. Cuidado de Dona Zélia, 83 anos de idade, 20 separando o que é reciclável. É uma maneira que a gente faz um pouquinho aqui, um pouquinho lá, para melhorar a natureza, né? Um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, sempre ajuda, né? Já não é só boa intenção, está na lei. A Política Nacional de Resíduos Sólidos determina que o descarte correto do lixo é responsabilidade de todos, desde a indústria, que fabricou o produto, o comércio, que o vendeu, até o consumidor final. Para o diretor da Fundação Espaço Eco, o Brasil precisa estimular políticas públicas para ampliar a consciência e educação ambiental. A gente tem um exemplo muito bom aqui em São Paulo com a questão das sacolas plásticas, né? Que hoje a sacola plástica em São Paulo ela é padronizada, foi criado um sistema para poder transformar a sacola até no meio de educação das pessoas, começarem a fazer o processo de separação, né? Do lixo seco do lixo molhado. O celular antigo que virou sucata, as infindáveis embalagens plásticas, mal descartados, poluem o meio ambiente, mas podem ganhar vida nova na reciclagem. Se a responsabilidade é de todos, os benefícios também. Para a sociedade, é a questão da saúde pública, da qualidade de vida. Você também reduz impactos ambientais. Então, o benefício ele é para todos, né? E nessas 3 dimensões, econômica, social e ambiental. A gente fala agora de compras. Em tempos de cintos apertados, como fidelizar os clientes? Uma boa estratégia é presentear o consumidor. Pois é, todo mundo está querendo, né, sobreviver aí. Um brinde de boa qualidade cativa o consumidor e quem diria pode até sair mais barato para o lojista do que oferecer um desconto poupudo. Caneca, copo, chinelo, caneta, não importa o item. O brasileiro gosta bastante. A pessoa sempre ganha, coloca no armário e utiliza no dia a dia. Então a marca do meu cliente fica em evidência. O sucesso é tanto que essa empresa de brindes passou de 2 para 12 funcionários em 6 anos. E a média de faturamento também deve crescer em 2015. O estoque dessa empresa de brindes na Zona Norte de São Paulo fica sempre cheio para atender pequenos pedidos. Os cerca de 100 mil itens que estão dentro dessas caixas são vendidos, em média, em apenas um mês. Sinal de que a crise econômica ainda não chegou nesse setor. Pelo contrário, o crescimento é de 7% ao ano. E os mimos cativam mesmo a freguesia. 3 em cada 4 brasileiros dizem que provavelmente fariam uma nova compra depois de receberem um brinde da loja. Muitas vezes o varejista ele se preocupa em dar 15%, 20%, 30% de desconto. E muitas vezes isso é muito mais do que vai custar o brinde. E o brinde o cliente recebe como um presente.
Mas, para que a estratégia tenha resultado, o brinde tem que ser útil, de boa qualidade e combinar com o perfil dos clientes. E é muito menos custoso você manter um cliente do que atrair um cliente novo. Isso aí, em tempos de crise tem que ser criativo, né? Tem que achar uma saída aí. Olha, essa é a Semana Nacional de Trânsito. A gente acabou de falar de uma faixa para pedestres que vai ter implicação no trânsito. Agora, uma outra iniciativa, o Museu Catavento tem atividade especial até domingo. Uma mini cidade cenográfica foi montada para ensinar os pequenos os conceitos de segurança para quem está dentro e fora dos carros. Quem foi até lá para conhecer essa iniciativa é a repórter Laís Duarte. Tudo bem, Laís? Oi, Aldo, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Espera só um minutinho que eu preciso antes atravessar a rua. Claro que na faixa de pedestres, esses futuros motoristas e ciclistas aqui estão esperando. Essa é uma cidade de brincadeirinha, mas as regras de trânsito são sim reais. Como vocês viram, os motoristas precisam respeitar os pedestres, precisam também respeitar os sinais de trânsito. E claro, os pedestres precisam atravessar na faixa. Eu vou conversar agora com o Gabriel Oliveira, que é o orientador aqui do Museu Catavento. Boa tarde, Gabriel. Quais são as principais dúvidas da criançada que vem se aventurar? As principais dúvidas delas são como se comportar no trânsito. E a Fundação Mafre aproxima elas de valores como cidadania, gentileza no trânsito, respeito ao pedestre e também conscientizações sobre o meio ambiente. Ok, muito obrigada pela participação. Até o dia 20 de setembro, as crianças de 5 a 9 anos podem participar da brincadeira e conhecer tudo sobre o trânsito aqui nessa exposição. O Museu Catavento fica na Praça Cívica, sem número, no bairro Dom Pedro II, aqui em São Paulo. O site, para quem quiser mais informações, é cataventocultural.org.br. Aldo. Muito bem, Laís, obrigado. Lições importantíssimas, né? Respeito às leis, ao outro que também precisa circular pela cidade. Isso a gente aprende desde cedo, importante. Gabriela. Vamos às notícias nacionais. Ciclistas suecos que percorriam o mundo de bicicleta são atropelados no Acre. Uma outra informação, trabalhadores dos Correios entram em greve por tempo indeterminado no Rio de Janeiro. A decisão foi tomada em assembleia ontem à noite. Entre outras reivindicações, os funcionários dos Correios querem aumento real de salário de 10%. Segundo a Federação dos Trabalhadores, outros estados podem aderir à greve. Após tumulto envolvendo funcionários públicos e deputados, a área em volta da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul é isolada no centro de Porto Alegre e tem o policiamento reforçado. Ontem, servidores públicos em greve contra o parcelamento dos salários pelo governo do estado tentaram evitar a entrada dos deputados no prédio da Assembleia. Casal de irmãos suecos que percorria o mundo de bicicleta é atropelado no Acre, onde chegou, vindo do Peru. O acidente aconteceu na BR-117, a cerca de 200 quilômetros da capital do estado. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu. O irmão está hospitalizado em Rio Branco, fora de perigo. O casal de irmãos registrava a viagem num site da internet. Paulo Maluf vira réu no Supremo Tribunal Federal por suspeita de omitir despesas na campanha eleitoral de 2010. Pois é, tem mais gente aí sendo transformada em réu pela Justiça na Operação Lava Jato. Quem virou réu foram o ex-ministro José Dirceu e o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, além de outras 13 pessoas. Essa é a primeira ação criminal contra o ex-ministro José Dirceu por envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras. A denúncia do Ministério Público por lavagem de dinheiro, corrupção e organização criminosa foi aceita pelo juiz federal Sérgio Moro. A denúncia envolvia 17 pessoas, mas o juiz rejeitou a acusação contra 3. Entre elas, a filha de José Dirceu e uma arquiteta que reformou um imóvel do ex-ministro. Deputado Paulo Maluf vira réu no Supremo Tribunal Federal por suspeita de omitir despesas durante a eleição de 2010. Segundo a acusação do Ministério Público, parte das despesas do ex-prefeito de São Paulo na campanha eleitoral teria sido paga pela Eucatex, empresa controlada pela família Maluf. As medidas que o governo anunciou para tirar as contas do vermelho como parte do ajuste fiscal, já encontram muita resistência. Da principal delas que a gente tem noticiado aqui, a nova CPMF, ninguém quer nem ouvir falar no Congresso, nem os próprios aliados do governo. Em entrevista ao canal oficial da presidência, o ministro Levi tentou defender o imposto. Ele disse que é pequenininho, não pesa na inflação e tem outras vantagens. É mais fácil de cobrar. Todo mundo paga, um pouquinho mais paga, ele não bate na inflação,
tá certo? Porque ele é um imposto que você bota ali aqueles 2 centavos, tá certo? Para cada R$10 que você gasta, mas isso não bate na inflação. Mas não vai ser nada fácil aprovar a CPMF. Foi o que líderes governistas falaram para a presidente Dilma e para ministros durante reunião ontem em Brasília. E é o que também já ficou claro no Congresso. Nós sabemos que tem um clima contra a CPMF majoritário aqui no Congresso. Enfrentará uma dificuldade enorme aqui no Parlamento e, na minha visão, não passará. Outro imposto, este sobre os bancos, tem trânsito livre no Congresso. O aumento da contribuição social sobre o lucro líquido, feito por medida provisória, foi aprovado pelo Senado. Como já passou pela Câmara, segue para a sanção da presidente Dilma e deve se tornar lei. A alíquota paga por instituições financeiras, como seguradoras, cartões de crédito e casas de câmbio, passa de 15% para 20%. O governo espera arrecadar 3,8 bilhões de reais a mais em 2016. Foz do Iguaçu tem 17.500 estrangeiros cadastrados que vieram de 80 países diferentes. No caso dos sírios, são 130 pessoas, 53 já estão radicadas lá. Outras 49 chegaram esse ano pedindo residência. Suleiman Obeid é um deles. Com 22 anos de idade, o rapaz teve que fugir da Síria para não enfrentar a guerra. O rapaz conta que escolheu Foz do Iguaçu depois de conhecer o lugar pela internet e saber que existia um grande número de estrangeiros aqui. Como Suleiman aqui, milhares de outros estrangeiros que vivem em Foz do Iguaçu vieram para cá como refugiados, hoje chamados de residentes. E isso acaba facilitando a chegada de quem vem agora. O comerciante Mohamed Tabak, ele é sírio e está no Brasil há 3 anos. Dono de um restaurante, já emprega 9 jovens que vieram este ano. Os primos Mohamed, de 24, e Iman Almidan, de 22, chegaram há 4 meses. Está feliz? Sim, muito. Com a abertura aos refugiados anunciada pela presidente da República, o número de estrangeiros em todo o Brasil deve aumentar. A partir do momento em que for essa situação na Europa acabar se saturando ou tornando-se aí inviável, é possível que o Brasil venha a receber grupos de refugiado dentro de um instrumento que nós chamamos de reassentamento. Então é possível que estrangeiros que estão em fora do seu país de nacionalidade possam ser realocados em países signatários das convenções de proteção internacional. Obrigado no Brasil. Melhor país na Terra, eu acho. Isso aí. O que você está lendo, hein? Tem que ler, hein? Por prazer, por estudo. E aqui a gente dá a dica de leitura, porque ler é o melhor remédio, não é? Isso aí. Hoje a dica de hoje é para a família inteira. Uma delícia de história para crianças, para adultos. É O Catador de Pensamentos. É uma história linda de um homem, o seu Rabuja, que tem uma profissão que pouca gente conhece. Ele é catador de pensamentos. No livro a gente fica sabendo um pouquinho da rotina dele, que sai todo dia com uma mochila nas costas para recolher os pensamentos das pessoas. Mas tem que ser discreto, viu? Porque ele trabalha quando ninguém está olhando, justamente porque os pensamentos, tem vários tipos, os desconfiados, por exemplo, não se mostram para qualquer um, não. Graças ao trabalho do seu Rabuja, que os nossos pensamentos se renovam todos os dias. No livro, a gente descobre como os pensamentos novos pousam na nossa cabeça enquanto a gente dorme. É uma história de uma delicadeza incrível. Nessa contação de histórias que eu faço no hospital, essa é uma das minhas histórias favoritas, porque todas as idades gostam dela, ela é unânime. Muito legal, uma ótima dica aí, como você falou, para a família inteira, né? Para a família inteira. A gente vai para o intervalo rápido, a seguir os gols da Liga dos Campeões e os preparativos para mais uma modalidade olímpica, o tiro com arco. E mais, 2 anos depois, por acaso, os estudantes reencontram câmera que mandaram para o espaço. A gente volta já. Se o assunto é polêmico, se gera dúvidas, ele precisa ser discutido. De segunda a sexta, 12h30, com reapresentação 1h. JC Debate, o espaço para você conhecer diferentes opiniões e formar a sua. Não importa o continente, o endereço ou a distância. Com o Sedex Mundi, os Correios oferecem para você uma rede internacional de entregas em mais de 200 países. Sedex Mundi é o mundo logo ali e com o mesmo padrão de qualidade. A sua encomenda entregue no prazo combinado. Hi there. Chef. Bem na hora. Let's go, everybody.
We'll open in 30 minutes. Serviços Internacionais. O mundo mais perto de você. Hoje, em 24 horas, a raça humana, como conhecem, deixará de existir. O que está fazendo? Para trás, todos para trás! No último episódio da 8ª temporada, algumas testemunhas afirmam que criaturas prateadas estão saindo das covas. Como vencer uma guerra contra um inimigo que usa os mortos como arma? segredos revelados. Preciso saber. Precisa sim. Se você precisa saber e perdeu... Ah, que gostoso. Quero repetir. Essa reapresentação é sua última chance. Hoje, 8 da noite, Doctor Who. Pronto, os comprimidos do creme, o xarope e o preço. A senhora vai pagar como? Ô, vozinha, a senhora não tá vendo que isso aí tá o olho da cara? Ele é meio laranja, né? Olho. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Se a senhora entrar no ultrafarma.com.br, a senhora consegue comprar com até 90% de desconto e ainda recebe em casa, vó. Então, vovó, vai levar ou não? Não. Esse é irmão desse, seus olhudos. Fuja de quem cobra o olho da cara. Ultrafarma, porque economizar também faz bem para a saúde. Algumas coisas funcionam melhor quando tem a participação de todos. A democracia também é assim. Por isso, é importante que você continue fazendo parte das decisões do nosso país. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Desmobilização, desarmamento e reintegração. Palavras que definem esta jovem como uma das mestres em sua profissão. Se não houver paz na alma das pessoas, não haverá paz. Quinta, 11h30 da noite. Estamos de volta com as notícias internacionais. Isolada por cercas, muros e guardas, a Hungria tenta impedir a entrada de milhares de refugiados nas fronteiras. Eles procuram uma alternativa para chegar ao outro lado em países como a Alemanha e a Áustria. Os ônibus lotados saem da Sérvia em direção à Croácia. Os refugiados são deixados perto da fronteira e continuam o trajeto a pé. Essa é a nova rota, depois que a Hungria fechou as estradas no sul do país e impôs novas leis contra a imigração. Quem não consegue vaga num desses ônibus aguarda em barracas ou dorme no chão, protegido por mantas térmicas, ao lado da barreira de aço que separa o território sérvio do húngaro. Na Grécia, a luta para chegar à Europa Ocidental parou no porto de Lesbos. Só no mês passado, 156 mil imigrantes e refugiados chegaram a países da União Europeia. Em 2015, já passa de 500 mil o número de pessoas que procuram refúgio no continente, 220 mil a mais do que todo o ano de 2014. Palestinos e policiais israelenses se enfrentaram pelo terceiro dia seguido na esplanada das mesquitas em Jerusalém. O local é sagrado, tanto para judeus quanto para muçulmanos, mas fica no território ocupado pelos árabes. As forças de segurança acusam os palestinos de impedirem israelenses de visitar a região durante as comemorações do Ano Novo Judaico. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, decretou estado de exceção em mais 10 cidades que fazem fronteira com a Colômbia. Desde o mês passado, os dois países vivem uma tensão pelo fechamento de fronteiras, segundo Caracas, por conta do contrabando vindo da Colômbia. Agora, imagine o seguinte, fazer um projeto de ciência ousado, mandar uma câmera para a estratosfera, gastar tempo, dinheiro e, no fim, ficar sem nada. E foi o que aconteceu, pelo menos tinha acontecido até agora, né? Com 5 estudantes nos Estados Unidos, mas quem disse que o universo, de vez em quando, não conspira a favor de boas notícias? Em junho de 2013, Brian Chen e 4 colegas da Universidade de Stanford projetaram e imprimiram em 3D a cápsula que levaria a câmera ao espaço. Fizeram testes de paraquedas, a preparação levou 2 meses, até o grande dia de lançamento perto do Grand Canyon. Nem o alto custo do gás hélio que levaria o balão meteorológico para o espaço os desanimou. Em pouco tempo, prepararam tudo e se despediram do equipamento, que subiu. 1h30 depois, a 30 quilômetros de altura,
o balão estourou. Em câmera lenta, ainda dá para ver os pedaços do balão flutuando no espaço. Isso estava previsto. Para encontrar a câmera, eles mandaram também um celular com o GPS. Mas depois da longa queda, a parafernália foi parar numa área sem cobertura de celular. O grupo de estudantes deu o equipamento por perdido. Até agora. Uma mulher que fazia caminhada pelo deserto no estado do Arizona encontrou o material e foi até uma loja de celulares, onde o chip foi retirado e o dono identificado. Além da certeza de que o universo pode conspirar a nosso favor, eles recuperaram imagens incríveis e os dados que precisavam para a pesquisa. Bem, olha, o Sambódromo do Rio de Janeiro foi transformado numa arena de tiro com arco e até domingo recebe o evento teste para a Olimpíada do ano que vem. 130 atletas olímpicos e paralímpicos de 30 países testam a estrutura que vai ser usada durante os Jogos. Por enquanto, a torcida não foi liberada para acompanhar os atletas. Som só vindo de fora, das avenidas que cercam o Sambódromo, mas ele foi amenizado. Como o tiro com arco é um esporte que pede concentração ao máximo, quanto menos barulho, melhor. E para isso foram instaladas paredes anti-ruído em volta do local de competição. Foram avaliadas 28 áreas funcionais e já começaram os controles antidoping. O alvo fica a 70 metros de distância do arqueiro e tem 1,22 metro de diâmetro e as flechas podem chegar a 240 quilômetros por hora. Começou hoje o Mundial de Canoagem Slalom em Londres, na Inglaterra. O Brasil está lá em ritmo de preparação. São 11 atletas representando o país em 5 modalidades. A única mulher é Ana Sátila. Ela também é o principal nome do país na Inglaterra, posto conquistado, sendo campeã mundial júnior e campeã sub-23 no K1. Ela também encara as correntezas no C1. O Mundial de Londres dá vagas para os Jogos Olímpicos, mas o Brasil já está garantido em todas as modalidades por ser o país sede. A meta da equipe brasileira é chegar às semifinais de todas as disputas em jogo. Agora o futebol começou a Liga dos Campeões da Europa. Com gols de Di Maria e Cavani, o Paris Saint-Germain venceu o Malmo da Suécia por 2-0 na França. No jogo do Real Madrid, no Santiago Bernabéu, contra o Shakhtar da Ucrânia, Benzema abriu o marcador, mas Cristiano Ronaldo fez 3, 2 de pênalti e 1 de cabeça, para garantir os 4-0. Na Holanda, o Manchester United saiu na frente do PSV com Depay, mas Héctor Moreno e Narsingh viraram o jogo, 2-1. E na Inglaterra, o Manchester City foi surpreendido pela Juventus da Itália, que virou também 2-1 com os gols de Mandzukic e Morata. Muito bem, ficamos por aqui. O Jornal da Cultura, a primeira edição, está terminando. Quer saber mais sobre o Brasil e o mundo? Acesse o nosso site tvcultura.com.br/jornalismo. Uma ótima tarde para você. Agora tem JC Debate, que hoje fala sobre assédio moral. Uma boa tarde para você. Até amanhã, ao meio-dia. Tchau.